maior aprendizado da minha vida foi entender que eu faço parte do mundo, que eu preciso me esforçar e lutar sempre pra ser cada vez mais humano, me conectar com o outro, porque isso é o que faz a gente ser humano. Eu sonho mais alto que drones. E que ser humano especial, hein? Este Memória Rádio Disney é com esse cara sensacional, Emicida. Salve, rapaziada da Rádio Disney que tá aí na sintonia. Qualquer coisa, liga nós, tamo aí. Podcast Memória Rádio Disney. Em setembro de 2015, foi a primeira vez que o Emicida colou na Rádio Disney. E ele tinha acabado de fazer uma viagem muito especial para Angola e Cabo Verde, na África. Seus olhos brilhavam só de contar essa experiência pra gente. Eu queria muito visitar a África, me conectar com a minha ancestralidade de alguma maneira, tá mais próximo desse continente que a gente fala com tanta paixão, mas não conheceu literalmente. Então eu queria visitar ele e trazer um pouco disso para quê? Para que agora, em 2015, a gente falasse mais uma vez. O Martinho da Vila já fez isso, o Jorge Ben já fez isso, o Djavan já fez isso, sabe? Grandes nomes da música brasileira e do mundial também já fizeram isso, né, meu? Tanto o Quincy Jones com o US for Africa. Todos esses caras já visitaram a África, já entraram em contato com a sua ancestralidade de alguma forma e trouxeram isso para os seus locais de origem para poder compartilhar com seus irmãos uma outra visão sobre o continente. Então, acho que em 2015, comemorando esses 10 anos, é a coisa mais especial que eu podia fazer. E essa viagem serviu de inspiração para o seu segundo álbum de estúdio, e foi produzido exatamente nessa viagem, e ele lançou por aqui em agosto daquele ano. O nome desse disco é como se fosse a melhor legenda de uma foto no Instagram, que descreve uma viagem incrível. Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. E ele explicou pra gente o que representa isso. Ele é uma lista, o título do disco é uma lista sobre as coisas mais fascinantes que eu vi naquele momento. Quando eu cheguei e vi as crianças, a energia das crianças, que estava também em vários adultos, foi uma coisa que me chamou muita atenção, aquela pureza, aquela humanidade, que acho que nenhum de nós deveria ter perdido. O fato de ver os quadris entraram no título, porque quando eu fui no Terreiro dos Órgãos, em Cabo Verde, eu vi umas senhoras dançando e elas estavam rebolando tão felizes. E a gente aprende sobre o rebolado, sobre o corpo da mulher de uma maneira tão machista na nossa realidade, que quando eu vi aquilo ali, eu considerei que as mulheres estavam livres, dançando para elas, parecia uma oração, e eu quis riscar isso na minha lista também, coloquei isso na minha lista. Pesadelos, porque tinha um ambiente de muita desigualdade em volta, e as pessoas precisavam atravessar todos aqueles pesadelos, e ainda assim, elas cumpriam seus deveres, faziam sua lição de casa, seguiam em frente, sempre cuidavam da sua família, dos seus amigos. Então, foi pensando nisso aí que eu montei essa lista. Eu queria muito um título que fosse um pouco mais extenso. Também eu tenho essa tradição também de fazer uns títulos gigantes dos discos. Mas eu queria um título que fosse extenso para mostrar que a África é plural também, que tem muita informação lá que as pessoas desconhecem. E naquele nosso encontro, perguntamos pro Emicida o que de fato tem na África que os livros não contam e que muita gente não conhece. 1 milhão de coisas. A África, ela é extremamente estereotipada na visão do Ocidente, sabe? As pessoas olham aquele lugar como uma savana, como um lugar de fome, como um lugar de devastação. E a África é um continente plural, é um continente diverso. Você tem lugares ricos, você tem lugares pobres. Tem uma realidade muito parecida com a realidade do Brasil em vários países, que é uma realidade de um solo muito rico, mas um lugar muito desigual. O Eduardo Galeano tem uma frase naquele livro As Veias Abertas da América Latina, onde ele questiona como uma terra tão rica deixou os homens tão pobres. Então, depois de um processo de 5 séculos de pilhagem, obviamente você tem um buraco, né, social, um abismo, uma catástrofe que atravessou o continente e continua presente lá até o dia de hoje. Tudo isso não é trazido para nós no Ocidente na perspectiva do africano, tudo isso é trazido para nós na perspectiva do europeu, que já foi uma perspectiva que prejudicou o continente em outros tempos e a gente continua consumindo isso. Por isso eu quis colocar um outro ponto de vista, por isso ela
tem essa afronta de dizer, esquece o que os livros dizem, você precisa conhecer a África pelos olhos da África, entendeu? Não tem como você se conectar 100% com a história de alguém pela perspectiva de uma outra pessoa que também não é essa. Então esse primeiro plano, esse primeiro ponto de vista, que é a visão do africano, é muito importante, porque ninguém é melhor do que você para falar sobre suas alegrias e suas tristezas. E esse disco, sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, tem muitas participações bem especiais. Entre elas, Caetano Veloso na faixa Baiana. E ele nos contou como foi viver esse momento com ele. Mágico. Eu amo a Bahia, amo Caetano Veloso. Sou um grande fã, tanto dele quanto da Bahia. Eu gosto muito da história e da cultura do estado baiano. Então eu tenho uma admiração muito grande tanto pela culinária quanto pelo candomblé, pela religiosidade que emana de um lugar como Salvador, pela música também, claro. E então eu queria fazer essa homenagem, queria cantar a cidade de Salvador como se eu tivesse apaixonado por uma mulher, que na verdade é essa cidade de Salvador. E aí a gente convidou o Caetano, que topou e se viu dentro da música, né? Porque as referências ali são muito... Pra mim, elas são bonitas, mas pra alguém que vive em Salvador, aquilo é muito mais profundo, sabe? Porque aí você tem lugares geográficos, você tem bairros, você tem nomes muito importantes da cultura baiana ali. E se você nasceu lá, quando você ouve a música, o que eu tentei fazer era fazer com que as pessoas regressassem pra lá quando ouvissem a música. De uma certa maneira, é como quando a gente ouve Sampa do Caetano fora daqui, a gente sempre se lembra da Ipiranga com a São João. Eu queria que as pessoas que conhecem o Dique do Tororó, quando escutassem Baiana, se vissem naquele lugar de novo, vissem os orixás dançando em volta da lagoa. Por isso que eu fiz essa música e por isso que convidei o Caetano pra dar o carimbo de Salvador. Raimundo de Oliveira, meu coração, tua posição, a primeira. Cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca. Além do Caetano, temos várias outras participações especiais neste álbum. Entre elas, tem Vanessa da Mata na faixa Passarinhos, que era sua música de trabalho nessa vinda do Emicida à Rádio Disney. Despencados de voos cansativos, complicados e... Passarinhos é uma música de reflexão. Quando eu comecei a pensar nela, ela é uma música que fala muito sobre tristeza, talvez, sobre desesperança, sobre caos, mas de uma maneira otimista, de uma maneira reflexiva otimista, entendeu? Eu comecei a escrever ela pensando nisso. A gente vive no meio de tanta confusão, no meio de tanto caos, a gente se sente tão perdido muitas vezes, como se a gente tivesse despencado de um voo mesmo. Aquilo é literal. Quando eu fui pra África e eu encontrei várias pessoas, tinha uma mãe carregando uma filha em Cabo Verde, eu vi aquilo nela, vi passarinhos nelas, assim. E foi aí que eu bati o martelo, falei, realmente essa música tem que estar no disco, porque essa história também é a história dessas pessoas, cabe naquele momento. Eu liguei pra Vanessa, perguntei se ela toparia, ela topou. Quando ela ouviu a música, ela ficou feliz pra caramba. E a doçura da voz dela deixou a música gigantesca. Tamo tipo passarinhos, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Nesse nosso primeiro encontro, pessoalmente com ele, não podíamos deixar de falar do início de sua carreira, lá na Rinha dos MCs, onde ele foi vencedor várias vezes. A Rinha foi um aprendizado, tanto a Rinha, né, que veio depois, quanto a Santa Cruz, que veio depois da Galeria Olido, que talvez tenha sido o primeiro lugar onde eu comecei a improvisar mesmo com o pessoal da cena do hip hop. As batalhas em si, elas me trouxeram uma coisa que é fantástica, que é o hábito de olhar o duelo de rima muito mais como um aprendizado do que como um confronto em si. Então eu ia lá para evoluir, para confraternizar, para conhecer gente, para estudar um pouco do que eu fazia e evoluir junto com outros caras que também tinham essa concepção. Por isso que eu não... Quem olha de fora acha que a gente é tudo inimigo e tal, mas não é isso. A gente pelo menos a grande maioria das pessoas que participaram e que batalharam comigo, a gente é grande colega, quando não grandes amigos, sabe? Rashid é um dos melhores amigos que eu tenho até hoje. E durante anos a gente se xingava muito, toda sexta-feira. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo.
Emicida estava fazendo 10 anos de carreira e a Rádio Disney quis saber de momentos especiais dessa caminhada. Ao longo desses 10 anos aconteceu muita coisa especial, muita coisa que me fez estar muito feliz. Tem uma lembrança que eu tenho, que foi um momento muito mágico assim, da minha carreira de conquista, de nunca ter imaginado que a gente ia chegar tão longe. Alguns anos atrás, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, deu um problema no check-in do hotel. A gente estava num hotel que era sofrido, e aí transferiram a gente para um outro hotel que era muito legal. E era um hotel na Times Square, era tipo o 39º andar da Times Square. Eu lembro que eu nem dormi essa noite. A gente estava indo lá para gravar o disco com Key Salan e Beatnik. E eu fiquei a madrugada inteira, eu fiquei vendo o sol nascer, assim, tipo... Tava tudo escuro, né, azul marinho, de repente começou a ficar alaranjado na cidade de Nova York. Eu lembro que eu fiquei a madrugada inteira ali, vi nascer o dia, fiquei pensando muito nisso. Fiquei conversando com os caras, falei, mano, a gente chegou muito longe, assim, é muito, muito bacana estar com vocês ali. Eu gostaria de dedicar essa canção para algumas pessoas especiais. Em 2016, nos encontramos pela segunda vez na Rádio Disney. E nesse dia, ele contou pra gente que a diversidade dos sons que ele escuta é algo que vem desde cedo. Eu era um dos mais novos em casa, né? Eu e meu irmão Fiote, a gente era os mais novos. O que significa que a gente nunca mandava no rádio. Então a gente tinha sempre que ouvir as músicas que os outros gostavam. Então a gente cresceu tendo que respeitar o gosto do outro. Mas, acima de qualquer outra coisa, o hip hop também me ensinou isso. O hip hop me ensinou a respeitar o diferente. O hip hop me ensinou a escutar uma outra cultura, escutar uma outra voz e buscar ali o que tem de melhor que pode acrescentar na minha vida também. Ele nasceu essa coisa do sample, de pegar um pedaço de uma música e colocar em outra. Foi uma coisa que ensinou a gente a sempre estar pesquisando. Então foi isso que mostrou pra nós que era o soul, o jazz, o próprio samba, o forró, o maracatu, as coisas brasileiras que vieram pra dentro da minha música. São coisas que vieram por causa dessa cultura do hip hop, de sempre estar prestando muita atenção e respeitando essas outras culturas que fazem parte do universo que a gente tá. Depois, nosso próximo encontro rolou só em 2018, quando ele voltou aos estúdios da Rádio Disney para fazer uma live e divulgar seu DVD 10 anos de triunfo, que seria lançado dali a poucos dias dessa vinda dele. E claro que ele respondeu vários ouvintes. Um deles estava curioso para saber como estava ficando esse novo DVD. Já vi, mas a gente é fresco, já mandou pra mexer numas coisinhas da Master de novo. Tem como subir um pouquinho isso aqui, abaixar um pouquinho aquilo ali, entendeu? Mas tá lindão, cara. Tá lindão porque, tipo assim, o Fred Ouro Preto, ele foi o cara que dirigiu o nosso primeiro videoclipe. Ele sempre esteve próximo da nossa história. Então ele entende muito bem a linguagem visual que a gente quer utilizar. A gente sempre reflete, né? Hoje a gente tem um problema sério, né? Esse é meu primeiro DVD, entendeu? E talvez ele também seja o último DVD, porque as plataformas já variou, entendeu? Não vai fazer sentido daqui a 2 anos, daqui a 1 ano fazer um lançamento como esse. Então eu queria muito ter um registro nesse tipo de plataforma, sacou? Porque eu adoro DVD, entendeu? Eu vejo DVD de vários artistas, eu pude ter a oportunidade de ver vários shows que eu nunca vi ao vivo assistindo o DVD desses caras. Escolhi fazer rap não, o rap me escolheu porque eu aguento ser eu. E esse material levou o nome de Triunfo 10 anos, porque é o nome da primeira música que o Emicida trabalhou e investiu sério lá em 2008. Foi minha primeira música oficial, cara. Triunfo é onde eu considero meu primeiro passo sério, pensado, sabe, estrategicamente pensado. Eu tinha conseguido alguma popularidade por causa das batalhas de MC. O improviso tinha me colocado num lugar de maior visibilidade, só que eu ainda precisava dar um passo mais sólido. E Triunfo foi essa música, construída com essa intenção, onde a gente foi bem feliz. Além de estar envolvido na música, na moda, nos streamings e em questões sociais, Emicida também tem seu programa de TV. Ele é um dos apresentadores do Papo de Segunda, do canal a cabo GNT. Nessa live Rádio Disney de 2018, um ouvinte quis saber se ele usa ponto eletrônico, que é aquele aparelho que a diretora do programa usa para se comunicar com os apresentadores. Mano, é horrível, porque eu não tenho costume nenhum de usar ponto. Então a pessoa fala e eu tenho que, tipo, fingir que não tem alguém falando dentro da minha cabeça que não sou eu, tá ligado? Então, tipo assim, a nossa diretora, a Karina, ela fala que fala de tal coisa que você falou na reunião de pauta, e eu não posso ter essa reação, tipo, qual coisa? Porque eu tô acostumado com o ear do show, né? Que só vem o instrumental.
Antes eu mentia pras pessoas. Quando eu não queria conversar com as pessoas, eu tava com o Ira, eu falava, ei, peraí, estão falando comigo aqui. Porque ninguém sabe que ali não tem voz, tá ligado? Agora com o ponto tem voz. E aí você tá no ao vivo, às vezes a pessoa tá falando com você aqui, você tá respondendo no gesto, assim, fica muito esquisito pra quem tá assistindo, né? Que a pessoa tá olhando e você tá assim. Mas tem sido uma experiência bem bacana, mano. Bem bacana porque fazia tempo que eu não atuava na televisão, né? Com tanta frequência, assim, tá semanalmente, né? Eu fiz um trabalho uma vez há muito tempo na TV Cultura, trabalhei também na extinta MTV, que voltou depois de um tempo, mas eu também, às vezes eu encho o saco das coisas, sabe? Aí eu falo, vou lá fazer meu som mesmo, porque eu gosto mesmo de fazer música. Aí eu fui e fiquei lá. Só que agora tinha essa oportunidade de estar mesmo semanalmente na televisão, podendo conversar de uns temas bacanas, com um casting legal também, sabe? Acho bacana que a gente tem um time legal, Francisco, Porchat, João Vicente ali. Acho que a gente tem um entrosamento bom, um respeito bom e a gente tem uns pontos de vista diferentes com relação aos mesmos assuntos. Então, acho que dá uma enriquecida no programa. Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Nessa nossa conversa, falamos sobre os amigos que a música trouxe para sua vida. E o curioso é que nessa caminhada, pessoas que ele era fã antes, hoje são parceiros. Como é o caso da amizade dele e do Rael. O Rael é um monstro, mano, entendeu? Você é louco. Sabia que eu era fã do Rael antes de conhecer ele, mas ele não me conhecia. Eu era tipo fãzinho, assim, tá ligado? Tipo, eu ia falar com ele, aí, Rael, bem louco seu som. Ele fazia, beleza, garotinho. Tipo assim, o Rael, a gente foi se tornando muito mais próximo depois das batalhas, depois da rinha, a gente fez alguns shows junto, sempre foi aproximando nossas carreiras. Mas tem uma coisa que pra mim foi muito incrível, assim, quando a gente foi fazer o primeiro show na Califórnia e o Rael foi junto com a gente, pra mim já foi bacana de ter ele ali. E deu muito problema. Deu problema de documentação, deu problema na passagem, deu problema com a polícia. Chegou em Atlanta, deu problema, a gente perdeu o voo. Então alteraram o horário. A gente tava num horário incrível pra tocar, a gente foi transferido pra um horário péssimo, tá ligado? Então a gente tocou pra muito menos gente. E eu tava atrás do palco num momento que eu tava, tipo, querendo quase desistir, sabe? Tipo, mano, tipo, olha, você faz tanta coisa, você move tantas estruturas, você faz tantas transformações e de repente você é prejudicado por pessoas que nem faz ideia da grandeza do que você tem movido. E aí o Rael, ele tava do meu lado e ele deu 2 tapas no meu ombro e falou, levanta, nós vamos junto. E a gente subiu cantando junto, sabe? Então o Rael, ele também foi uma mão que se estendeu ali pra mim nos momentos que eu tava meio descrente do caminho, sabe? Mesmo com tudo acontecendo, sabe? Mesmo a gente querendo vender essa imagem de força, a gente fica reflexivo quando tá na beira do abismo, sabe? E o Rael foi um cara que estendeu a mão, seja literalmente ou seja através da música, e falou, mano, vamos lá, não vai esmorecer não, tio. Onde nós estamos, veio até aqui, vai parar agora. Era um cômodo, incômodo, sujo como... Como já diria o próprio Emicida, quem tem amigo tem tudo, né? E nesse nosso último encontro com ele, o Emicida contou pra gente uma história emocionante de uma senhora que sempre estava lá acompanhando todos os seus shows. Mas ela nunca ia no camarim ou pedia pra tirar foto. Até que um dia ela foi e contou pra ele sua história de vida e o que ela fazia ali em todos os shows. Eu tive várias histórias, tenho a oportunidade de estar em contato com muitas histórias de vida. A história de vida que mais me tocou foi uma senhora que ia em muitos shows, muitas vezes, e ela sempre estava ali paradinha, com uma roupinha bem humilde, uma senhora pretinha, e ela não, depois de acabar o show ela ia embora, ela não falava comigo, ela não ia tirar foto nem nada. Um dia ela veio tirar foto comigo, veio conversar comigo e ela falou que o filho dela faleceu, e o filho dela era fã do Emicida. E o filho dela tinha acabado de passar na peneira para um time de futebol da primeira divisão, e que ele escutava Levanta e Anda, e que aquilo ali fazia ele acreditar que era possível, e que cada vez que ela ia no show do Emicida ela sentia que o filho dela ainda estava lá, sacou? Essa foi uma das paradas mais pesadas que um depoimento me trouxe, sacou? E acho que isso me traz também uma reflexão sobre a responsabilidade que eu tenho, porque se isso transcende a vida desse jeito, eu tenho que pegar minha caneta e botar meu coração nela. Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Podcast Memória Rádio Disney.